Alô você, nós estamos aqui para mais um Arival Cast especial hoje com o pastor Hernandes aqui conosco. Eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e eu tenho a grata satisfação de receber aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é pastor efetivo lá na Igreja Presbiteriana de Vitória, e é pastor colaborador aqui já há alguns anos na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pastor, a sua saudação, por favor. Privilégio estar aqui com você, Arival, e minha saudação é você que está participando com a gente, e muito feliz de poder participar aqui com o pastor Arival deste podcast. Espero que a nossa conversa aqui seja uma grande bênção para a sua vida e encoraje o seu coração. Pastor, nós vamos falar hoje um pouco sobre essa questão das mulheres intercessoras, né? Certo. Nós temos hoje um exército de mães, de mulheres no Brasil todo, no mundo todo, que abraçaram esse ministério de intercessão pelos seus filhos, pela igreja, pelas causas missionárias. Então, hoje nós estamos bem, assim, programa feminino, tá certo? Vamos dar uma palavra de encorajamento para essa mulherada boa aí. Mas antes eu tenho que fazer aqui os patrocinadores, né? O primeiro é o Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Esses irmãos já atuam no mercado há mais de 20 anos. Eles atendem empresas, comércio e prestadoras de serviço. Então, se você está precisando de um escritório de contabilidade confiável, pode procurar aqui Porte Contábil. Também o nosso querido irmão Cadu Aranha, transmissão e audiovisual. O Cadu, você precisa melhorar aí a qualidade de transmissão, sistema de som da sua igreja, compra de equipamentos. Se você precisa de treinamento de equipe, o Cadu, ele é recomendado. Ele é um rapaz que já tem uma larga experiência no trabalho com a igreja e é uma pessoa assim, que nós recomendamos de coração. Também, Oni Big Media, desenvolvendo criadores de conteúdo. Esse pessoal trabalha com consultoria de inteligência digital no YouTube e eles têm como propósito, né, identificar, desenvolver criadores de conteúdo, conectando as marcas do seu público. A sede é em Belo Horizonte, essa empresa inclusive cuida, né, pastor, das suas redes também, do seu trabalho aqui, da IPP TV. É gente muito boa se você quer trabalhar com esse pessoal. Então, seja um patrocinador aqui, não custa muito caro, dê visibilidade à sua empresa e apoie também o nosso trabalho aqui nesse podcast. A pauta hoje, pastor, na sua caminhada como pastor, como o senhor enxerga a importância da oração dos pais, mas principalmente da mãe pelos filhos, esse ministério de intercessão feminino? Arival, na experiência e na prática pastoral, o que nós temos visto é que, humanamente falando, ninguém ora pelos filhos como as mães oram. É fato. São orações de lágrimas, são orações constantes, perseverantes, orações que têm dado frutos, porque temos inúmeros testemunhos de filhos que, embora criados às vezes no Evangelho, num dado momento aconteceu um acidente de percurso, um desvio, um fato ou outro, mas as mães nunca abriram mão, nunca desistiram e já viram tantos filhos retornando, sendo cheios do Espírito Santo e sendo poderosamente usados nas mãos de Deus. Então, nós só temos, primeiramente, que agradecer a Deus pelo ministério das mães e, segundo, constatar a eficácia da oração intercessória em favor dos filhos da família. Pastor, o senhor que é um baita professor de história aí, também cita aí alguns exemplos de mães intercessoras, né? Como a Susana L., a mãe do Agostinho. Conta aí um pouquinho. Eu acho nós que temos alguns casos, alguns casos emblemáticos, né? Da história. Primeiramente, podíamos citar aí o caso da Mônica, que orou por Agostinho de Hipona há 30 anos. E Agostinho era um cara muito culto, mas uma vida devassa. Certo. E ela orou por ele sem desistir 30 anos. E quando ele veio à conversão, lendo um texto de Romanos, capítulo 13, Ambrósio disse mais tarde que um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Um segundo exemplo clássico é o exemplo de Susan Wesley. Teve 19 filhos, e os filhos sabiam que 1 hora por dia ela entrava no quarto, fechava a porta, e a não ser por uma situação muito grave, ninguém podia interferir naquele horário dela. Certo. E ela estava ali orando pelos filhos. Certo. E essa mãe deu a história, João Wesley, Carlos Wesley, homens que impactaram, né, ao século XVIII e do século XVIII para cá. Talvez um outro exemplo, Arival, que vale a pena ser dito, é a mãe de Abraham Lincoln,
o 16º presidente dos Estados Unidos, o maior estadista americano, e ele disse uma coisa, duas coisas que me marcam muito. Tudo que eu sou, eu devo às orações da minha mãe. E ele disse mais, um filho que tem uma mãe que ora por ele, nunca é um filho pobre. Nós temos um bom relacionamento com o Ronaldo também, né? E a gente não pode esquecer aqui da mãe do Ronaldo, né, pastor? Dona Eusa Lidório. Eusa Lidório. Ela, inclusive, prefaciou um livro seu, Não Desista dos Seus Sonhos, não é isso? Não, o livro que ela prefaciou foi Mães Intercessoras. Mães Intercessoras. Mães Intercessoras. E é muito marcante, Arival, não sei se já foi contado aqui nesse programa, no seu podcast, quando o Ronaldo estava entre os Quechos no Peru, o Sendero Luminoso entrou na igreja onde ele estava pregando e o arrancou de lá com mais 2 jovens e levaram para o paredão de fuzilamento. 2 dos seus colegas não sobreviveram e ele, milagrosamente, foi arrebatado das mãos do Sendero Luminoso. Ele não sabe como, não sabe exatamente o que aconteceu. O certo é que ele foi tomado ali. Mas o fato curioso é que isso era à noite e a sua mãe, aqui no Brasil, sentiu um peso muito grande no coração naquela noite. E ela se levantou da sua cama e começou a orar e batalhar e lutar com Deus em oração. E ela não sabia o que estava acontecendo. E isso... o livramento miraculoso dele, de certa forma, tem muito a ver conectividade com a oração da sua mãe. Pastor, e a gente sabe, né, na nossa experiência pastoral, eu posso dizer isso porque eu tive uma avó que intercedeu muito por mim, meu pai também era o intercessor, e agora minha mãe, com 86 anos, né, ela continua esse ministério. É muito bom também a gente saber que tem mulheres, que tem irmãs, né? Eu recebo diariamente, você deve receber também, assim, áudios de mães, de mulheres do Brasil todo, né? E agora, orando por nós. Por nós. Isso traz um alento pra gente, né? Um conforto, além da esposa da gente que não desiste, né? desiste, né? É interessante isso. É verdade. Mas, pastor, a Bíblia também fala, né, de algumas mães que conseguiram assim, vitórias espirituais muito marcantes, né? Você tem aquele caso da mulher Cirofenícia, tem um caso também aquela mulher lá que a gente chama, na época do profeta Eliseu, né? Sim. Que ela ganhou o filho, depois a mulher de Sunem. Sunem, né? Mulher rica, não tinha filhos e tal. E ela perde o filho, mas ela não desiste, coloca o menino deitado na cama do profeta, vai lá atrás do profeta. Agora, uma coisa que eu quero destaquei nesse livro aqui, Mães da Aliança, né? É que existe uma fundamentação bíblica, teológica muito forte para que nós possamos ser intercessores. Primeiro, fato de Jesus ser um intercessor. Segundo, porque Jesus, lá em Lucas 11, ele nos ensina não somente a oração do Pai Nosso, mas a orar sempre, né? Orar sempre, sem esmorecer. E aquela oração também, ele quer ser incomodado por nós, né? Como é que você... Qual seria assim, uma fundamentação bíblica? O que eu posso dar aqui, mas eu queria que você falasse, porque você aqui é o convidado. Uma das coisas que me marcam muito, por exemplo, tantos exemplos bíblicos, é o fato de Deus ter olhado, está lá em Ezequiel, ter olhado o céu e buscado um homem que se colocasse na brecha em favor da nação. E não encontrou. Por outro lado, você encontra lá Moisés, quando Deus toma a decisão de destruir aquele povo e começar um novo povo por meio de Moisés, e Moisés entrou na brecha da intercessão e Deus poupou a nação em resposta à oração de Moisés. Lá em Isaías 62, versículos 6 e 7, o Senhor nos orienta a orar. E vós que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém. Então, Deus é soberano, ele poderia agir sem a nossa oração. Ele não precisa da nossa oração para agir, mas sendo ele soberano, estabeleceu que ele age mediante as orações do seu povo. Então,
A intercessão, eu gosto de uma frase do Augusto, diz, a oração não é poderosa, e a oração não é para fortes, a oração é para fracos. Nós oramos porque somos fracos. Poderoso é o Deus que responde à oração. Poderoso é o Deus que responde à oração, porque ela conecta a nossa fraqueza à onipotência divina. Então, tudo quanto Deus pode fazer em resposta à oração. Certo. Agora, você conhece bastante a história e também existe uma relação muito forte na Bíblia e que os puritanos usaram muito, os reformadores, que é a oração fundamentada nas promessas de Deus. Né? Eu ontem, inclusive, preguei no culto aqui das 8 horas, um sermão sobre aquela aliança que Deus faz com Davi, né? Capítulo 7. Para mim, que é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Porque ali é um capítulo da aliança da graça. Né? A aliança da graça, ela começa com Abraão, passa por Moisés, chega em Davi. Eu diria assim, são partes, né? Assim, da revelação da aliança da graça. E Davi, aquela aliança que Deus fez com Davi, ela aponta para Jesus Cristo, né? Que é o que vai assentar definitivamente no trono. E é muito interessante porque lá em João, capítulo 2, Jesus fala da destruição do templo em 3 dias e que em 3 dias ele reconstruiu o templo. E ele fala de uma descendência agora gentílica, né? Que o templo agora é casa de orações para todos os povos e abre uma perspectiva assim, muito interessante, que eu particularmente eu entendo, né? E Davi coloca no texto de 2 Samuel, capítulo 7, ele diz, por causa da tua palavra, por causa dessa promessa que o Senhor está me fazendo, eu me animei em fazer essa oração. Então ele dá um mote muito forte para a gente ali. Depois você vê Josafá orando em cima da aliança, você vê Ezequias orando em cima da aliança. As grandes orações da Bíblia. Davi, Daniel, né? Daniel orando, Neemias. Aquela oração, inclusive, de Daniel, diz, eu comecei estudando a Bíblia, não sei o quê, e aí a partir da compreensão da Escritura, ele vai orar. Como é que você vê essa questão da importância das promessas e da meditação bíblica? Há uma conexão, pastor Ival, muito estreita e muito clara na Bíblia entre Bíblia e oração. Palavra de Deus e oração. Promessas de Deus e oração. Por quê? Porque orar as promessas de Deus é orar com segurança, porque Deus é o avalista da sua própria palavra. Né? Então, promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Porque o Deus que promete não é homem para mentir, e em todas as suas promessas nós temos o sim, nós temos o amém. Eu acho que um dos grandes problemas da fraqueza da oração é o pouco conhecimento da Bíblia. Quando a pessoa não conhece a Bíblia, não conhece as promessas. Não conhecendo as promessas, como o Spurgeon colocou, é um cheque assinado. É um cheque assinado. Então, pelo próprio Deus, e tem fundo. Não chega lá, a conta não está vazia, não. Então, o banco do céu tem saldo positivo. Então, se a pessoa conhece a promessa e ora a promessa, ele está fazendo o que Isaías 62 ensina. Vós fareis lembrado ao Senhor. Não descanseis, nem deis a ele descanso. Não é que Deus precisa ser lembrado, Deus sabe tudo. Ele gosta que você cite para ele, Deus, o Senhor falou, o Senhor prometeu, eu estou aqui reivindicando aquilo que a tua promessa estabelece. Não é no sentido de chegar, que outras pessoas querem chegar diante de Deus com arrogância, exijo isso, requer aquilo, ordeno aquilo, decreto isso, não tem nada a ver com isso. Mas é você chegar diante de Deus e dizer, Senhor falou, o Senhor prometeu, está aqui na tua palavra, e eu estou clamando e buscando o cumprimento dessa profecia, dessa promessa. O Charles Spurgeon, ele usa uma figura muito interessante. Ele compara a palavra de Deus como uma farmácia, né? E cada promessa de Deus é como se fosse um remédio que está na prateleira dessa farmácia. E para cada necessidade que o crente tem, ele tem uma promessa disponível. Então, se ele usa essa promessa, se ele ora em cima dessa promessa, ele é abençoado. Ele tem a garantia. Quer dizer, quando Deus promete ali, a resposta já está garantida. O tempo que ele vai responder, o modo, não importa, mas eu citei o exemplo, por exemplo, o exemplo de Caleb, que ele ficou 40 anos esperando que a promessa de Deus se cumprisse.
até Josué conquistar toda a terra prometida e ele herdar, né? Agora, uma coisa também, pastor, que Pedro coloca na sua segunda carta, ele fala de promessas não para a gente ter coisas, não para a gente obter coisas de Deus, mas ele fala de promessas, ele chama até de grandes e preciosas promessas, para que nós nos tornemos participantes da natureza divina. Quer dizer, são promessas que nós vamos orar para receber de Deus o poder espiritual para vencer as paixões do mundo. Aliás, as grandes orações da Bíblia, elas não pedem coisas que nós não temos, certo, mas coisas que nós já temos em Cristo e que precisamos saber que temos. certo. As riquezas insondáveis já são nossas. Mas a Bíblia diz, nada tendes porque nada pedis. Então, o que se vê hoje em muitas orações, me dá isso, me dá aquilo outro, eu quero isso, quero aquilo. As pessoas limitam as bênçãos de Deus a coisas materiais, né? Às vezes prosperidade, riqueza, fama, sucesso, ser bem-sucedido no trabalho, um novo emprego, uma nova oportunidade. Então, naquele livro que nós escrevemos juntos, né, Homens de Oração, a gente faz até um levantamento lá, você escreve um pouco também sobre isso, eu escrevi as orações de Paulo, né? Ele não pede nada. Coisas para ele. Ele só pede no ambiente espiritual, que a gente cresça no conhecimento. Porque tendo essas coisas, as outras coisas é a reboque. Certo. Né? Eu poderia ter todas as dádivas e bênçãos de Deus, mas se eu não tenho aquilo que é o mais importante, essas outras coisas perdem o significado e o sentido e o valor. Mas uma pergunta que você gostaria de fazer para o pastor Hernandes, eu vou fazer aqui, né? Porque o pastor Hernandes, ele é um pregador, um expositor da palavra, viaja. Eu não sei como ele consegue atender essa agenda maluca que ele tem, mas é o chamado dele, né? Desde que ele foi consagrado por sua mãe ao ministério, ele entendeu que esse é o chamado dele. Amém. E eu me sinto muito honrado de poder não somente ver isso, né, mas ser um encorajador dele de vez em quando. Graças a Deus, obrigado. De um motivador, né, pastor? Você sabe que eu estou do seu lado aqui. Amém. O que der e vier, né? Amém. Agora, todo mundo que queria saber, pastor Hernandes, quais são as suas lutas na sua oração? Porque as dificuldades que você tem, né? Porque a Bíblia já fala que a gente não sabe orar como convém, né? Ninguém sabe orar como convém. E o Espírito Santo foi dado para nos dar. Mas na sua lida, como é que você trabalha isso? Você já está com a carreira grande, você ora no avião, você ora no... Aliás, Erival, essa pergunta é recorrente e ela é muito importante. E eu vou compartilhar com você um problema que eu tive por muitos anos, que era um complexo de inferioridade quando eu lia os livros dos heróis da fé. Certo. O que me dava angústia? Eu li aqueles irmãos que levantavam 4 horas da manhã para orar, às vezes 3:30 da manhã para orar, e oravam e tal, e tal, e tal. E eu falei, meu Deus, mas eu não consigo fazer isso, o que está acontecendo, qual o problema? Até o dia que eu fui entender e a ficha caiu, que esses irmãos iam dormir 8 horas da noite. Certo. E quem vai dormir 8 horas da noite, pode acordar. 4 horas da manhã dormiu 8 horas. Tiveram o luxo de dormir 8 horas. A nossa agenda hoje não é mais assim. Não é uma agenda rural, é uma agenda de cidade, a maioria de nós de cidades grandes, de grandes problemas de deslocamento, de tempo gasto nisso. Levantamos de madrugada e vamos dormir tarde da noite, né? Então, outra coisa, nós não dormimos na mesma cama toda noite. Um dia você está aqui, outro dia você está lá. Tem dia que você acorda, você fala, meu Deus, onde eu estou? Você não tem aquele quartinho de oração. Onde eu estou? Até você cair a ficha de onde você está, já passou um tempinho. Então, a ideia de tempo devocional não funciona dentro dessa agenda. Por quê? Um dia você está saindo de madrugada para viajar, outro dia você está aqui, está ali, está acolá. Você tem vida de oração. Por exemplo, eu vou para Campinas, na Luz para o Caminho. É 1h30, pelo menos, de carro. Para mim, o meu carro hoje é o meu escritório de oração. Vou escutando um louvor, vou falando com Deus, vou agradecendo a Deus, vou trazendo à minha mente as promessas de Deus.
dentro do avião, no hotel, onde tiver. Porque Deus está em toda parte. Certo. Você não precisa ter um local específico para falar com Deus, porque não tem santuário que possa contemplar, né, a presença de Deus. Então, isso mudou, isso me libertou desse complexo. Sei. Vida de oração e não apenas horário específico de oração. Sei. Aquele texto, né, de Mateus 6, é muito... Quando Jesus fala... Entra no teu quarto. Eu estou colocando isso porque existem interpretações muito interessantes sobre esse texto, né? Porque entrar no teu quarto, você pode tomar um sentido literal, porque você está ali fazendo uma comparação entre orar em pé na praça pública. Uhum. O que ele está dando ênfase ali é o aspecto secreto da oração. E combatendo a exposição do fariseu, né? Que o fariseu gostava. Então, o teu quarto secreto pode ser, no caso seu, esse momento que você está sozinho no carro, 1 hora e meia, você vai orando ali, né? Às vezes uma viagem de avião, que você... Isso. Às vezes a gente não dorme mesmo, né? Você tem compromisso e ali você vai colocando isso diante de Deus. Pastor... Só ainda, tornando isso mais claro, Arival, você percebe que alguns homens de Deus do passado, até os reformadores, se você pegar a geografia que esses homens andaram na vida toda, hoje você faz num dia. Certo. Vamos dizer, o tempo que nós gastamos hoje em mobilidade, atravessando o Atlântico, indo para outros continentes, é quase incompreensível dentro da agenda daqueles irmãos. Eles não gastavam tempo, eles não, com esse tipo de problema. Então, de certa forma, eles tinham mais tempo disponível e viajavam muito menos. Então, eles tinham muito mais facilidade de ter uma vida mais metódica, mais redondinha de agenda, todo dia, no mesmo horário, no mesmo local, com o mesmo compromisso. Pastor, eu sei que você é um escritor e às vezes a gente escreve livros não com um propósito especificamente comercial. Claro que não. E uma das bênçãos que a gente tem tido hoje são esses livros devocionais de oração, né? Você mesmo tem aquele livro Gotas de Sabedoria, você tem Mães Intercessoras. E hoje nós temos aí uma gama, né, de obras riquíssima de obras, né? Nós temos aquele trabalho Pão Diário e nós estamos lançando, né, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem esse trabalho que nós estamos lançando, Mães da Aliança. Aqui são 365 promessas que foram, de uma certa forma, explicadas para que as mães possam orar. Você recomenda esse tipo de leitura? Você acha que esse tipo de leitura é uma leitura... Porque o Spurgeon escreveu bastante sobre isso. Eu acho que não só é relevante, importante, mas necessário. Necessário. Por quê? Porque você consegue juntar numa obra, para uma leitura diária durante o ano todo, promessas que, sendo conhecidas, vão ser reivindicadas pela oração intercessória. Certo. Então, qualquer mãe que deseja ter uma agenda de oração, um compromisso de oração, precisa conhecer. Tem um roteiro. Né? E você garimpa nas escrituras e traz para essas mães, e não só para as mães, né? Para os pais, para os homens, para todos nós, essa informação tão importante, tão necessária, que é conhecer quais são essas promessas. Certo. Então, eu quero parabenizá-lo pelo lançamento desta obra. Aliás, ficou muito bonito, inclusive a apresentação da obra, do livro, e eu recomendo e espero que as pessoas que estão nos acompanhando aqui possam adquirir esse livro. A forma de fazer, você vai explicar melhor para nós. Aqui na Zion, né? Zion Editora, você pode adquirir, né? E também nas boas livrarias aí, deve ter. No site da Zion você pode adquirir. Pastor, o senhor tem uma experiência também aí na Luz para o Caminho, de escrever aquele cada dia, né? Isso. Como é que tem sido isso? Isso tem abençoado muita gente, porque o senhor, isso não para. Não para. Às vezes o cara fala, não, isso aí que está fora de moda, mas o povo não sai da moda, não fala. Como é que é isso? A literatura evangélica e cristã nunca vai sair de moda. Nunca. Até Jesus voltar, eu não tenho dúvida disso. Algumas pessoas falam, mas hoje a era digital chegou, o papel não vai acabar papel. Não vai acabar papel. Pode ficar tranquilo que não vai acabar papel. Não vai.
Nós temos um devocional que já tem muitos anos no mercado, chamado Cada Dia. Ele é um devocional diário e semanal, mensal. Então, sai um livreto, um fascículo todo mês, né? E nós temos aí mais de 19.500 assinaturas mensal. Sim. Mas no mês de maio e no mês de dezembro, nós fazemos 2 especiais. Um Família em maio e um Natal em dezembro. Certo. E aí as igrejas encomendam, empresas encomendam em número maior para fazer uma distribuição evangelística no bairro, na vizinhança, na escola, no hospital, etc. E tem sido uma grande bênção. Certo. Pastor, uma pergunta que às vezes o pessoal confunde, né? Eu queria que você explicasse isso, porque às vezes quando existe uma diferença hoje no conceito, quando você fala de intercessão espiritual, é aquilo que Jesus Cristo faz por nós, aquilo que ele fez por Pedro, né, que ele deixa claro, é o ofício dele de sumo sacerdote. Mas existe alguma fundamentação bíblica, por exemplo, aquela oração de cobertura espiritual? O que você acha dessa? Não, acho que esse termo, Arival, hoje tem sido usado de uma maneira muito mística, né? Sei. Como se, por exemplo, eu não posso ser pastor sem ter uma cobertura de um outro pastor. Para mim, é uma forma equivocada. Sei. Respeito aqueles que pensam assim, mas eu não entendo que é isso que a Bíblia está falando. Sei. Né? Nós temos uma cobertura do Supremo Pastor. Né? É ele que nos cobre, a proteção é dele, o cuidado é dele. Agora, o que nós podemos ter é mentoreamento. Certo. É outra coisa. Certo. Por exemplo, todos nós precisamos de companheiros de ministério, de amigos de ministério, que possam estar conosco, interceder por nós, um amigo do coração, para quem você vai abrir o coração, compartilhar suas lutas, suas vitórias. Então, eu acho que nesse sentido, eu creio que nós precisamos de mentores, como Timóteo era mentoreado por Paulo, né? Como Barnabé mentoreou Paulo, nós precisamos de colegas de ministério que nos ajudem. Certo. Agora, essa ideia de eu estou debaixo da cobertura do fulano, eu estou debaixo da cobertura do ciclano, eu não encontro base bíblica para isso. Eu não sei quanto a você, o que você vê disso? Porque, veja bem, eu tenho muita dificuldade de entender o que seria essa cobertura, porque quando você lê, por exemplo, o Salmo 91, nós estamos... debaixo da cobertura do Altíssimo. Do Altíssimo, né? Então, se existe uma cobertura ali, é o manto da graça de Deus, o manto da misericórdia, que se renove. Talvez as pessoas estejam falando muito mais eclesiasticamente falando do que espiritualmente falando. Por exemplo, porque nas igrejas evangélicas diversos sistemas de governo, né? Nós temos um governo conciliar representativo, outros é um governo congregacional, outro é um governo episcopal. E às vezes há determinadas comunidades que são independentes. Então a pessoa, quando diz eu estou debaixo da cobertura do fulano, ele pode também estar dizendo que ele está debaixo da administração eclesiástica, que presta contas. Não tem nada a ver com cobertura espiritual. Ele está sob a jurisdição. Como nós temos um presbitério onde você se reporta a um concílio, talvez muitos usam dentro desse contexto. Mas isso é diferente, por exemplo, de você saber, de você inclusive levantar, por exemplo, o pastor ele vai plantar ali uma igreja, então ele levanta aí 50 pessoas para fazer um grupo de intercessão por ele. Né? Não, isso é legítimo. Isso é legítimo, né? Legítimo. A gente sabe que aqui na igreja, eu sei que aqui na igreja de Pinheiros eu tenho um grupo de mulheres, de homens que intercedem por mim diariamente. E eu preciso disso, né? Todos nós precisamos de intercessores, como é que você falou, na brecha ali, orando, intercedendo. E uma coisa interessante é que você, quando sabe disso e que isso é feito, por exemplo, com a motivação correta, né? E as pessoas fazem isso por amor, você se sente beneficiado, né? Você vê problemas espirituais sendo resolvidos na sua vida, eu não diria com a facilidade, mas você vê o mover de Deus, né? Abrindo portas, dando direção, etc. Agora, fala um pouquinho, você escreveu um livro aí, né? Mães Intercessoras. Sim. Né? E esse livro ele tem sido assim lido, distribuído e tal. Fala um pouquinho desse livro seu aí, pastor, porque o meu já falei, eu já está colocando aqui, a gente não veio para falar sobre isso, mas nós viemos para falar sobre a importância disso. Né?
eu estou colocando isso, depois eu quero que você conte um pouquinho também da igreja. Vai lá, conta aí um pouquinho desse livro. Bom, esse livro já é um livro já tem bastante tempo que está no mercado. É um dos livros meus com maior volume de edição. Certo. E o propósito foi exatamente o mesmo que você tem nesse, que é despertar mulheres para a oração. Né? Mostrar para essas mulheres, para mães, né, sejam elas biológicas, sejam elas mães adotivas, que adotam filhos espirituais, da importância desse ministério. E não é apenas uma oração, assim, também distante. Eu oro, mas não sei quem é a pessoa direito. Pessoas que se envolvem mesmo, né? que estão ali presentes, que acompanham, que, tendo oportunidade também, trazem da parte de Deus uma palavra. Uma das coisas, eu estou agora escrevendo Juízes, e eu estou entrando agora no capítulo 5, que é o Cântico de Débora. E é muito interessante que era um período de crise, né? Crise de liderança masculina, crise moral na nação, crise espiritual. E uma mulher se levanta, dizendo, como mãe da nação. Ela chama para si aquele peso, aquela responsabilidade. E Deus honrou essa mulher porque ela foi juíza e ela foi profetisa. Então ela administrava, ela aconselhava, ela trazia a palavra de Deus para o povo. Ela é quem deu uma balançada no baraco e falou: rapaz, levanta aí, assuma aí, vamos para frente. Seja homem, rapaz. Seja homem, cara. Não, se você não for comigo, não vou com você, bora. Mas a luta é sua. Então, é possível que Deus levante mulheres no contexto da igreja local, no contexto da denominação, no contexto da política, no contexto da nação, para chamar para si essa responsabilidade. Eu me levanto aqui como mãe da nação, fazer diferença na minha geração. E ela fez diferença na sua geração. Quando a gente fala, eu coloco aqui nesse grupo Mães da Aliança, primeiro, essa questão da aliança é a base de todo o relacionamento com Deus conosco, né? Então, só é possível nós nos relacionarmos com Deus porque Ele é o Deus da aliança. E Ele é o pactual. E dentro desse pacto, e a gente sabe que o pacto da graça ele é unilateral, né? Mas Ele, nessa soberania, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 8, Ele promete 3 coisas muito importantes para nós. Primeiro, escrever no nosso coração a lei que na antiga aliança foi dada externamente, agora Ele coloca dentro de nós o Espírito Santo. Ele fala também do conhecimento, né? A gente ensina, mas o verdadeiro ensino é o Espírito Santo que vai dar. Você pode inculcar na criança a palavra, mas quem vai dar o ensino é Deus. Nós falamos aos ouvidos e só o Espírito Santo fala ao coração. E lá a questão do perdão de pecados. São 3 bênçãos assim bem claras, né? E ele fala, e Pedro fala, essa promessa é para vós, para os vossos filhos, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então, por exemplo, baseado na aliança, eu quero que você me ajude aí. Baseado na aliança, uma mãe hoje, ela pode orar em cima dessa aliança, da nova aliança, tendo Cristo como intercessor, como fiador dessa aliança, dizer: Senhor, converta meu filho, né? Traga meu filho de volta, né? Porque há muitas mães hoje, pastor, que estão desesperadas. Nós temos filhos envolvidos com droga, filhos aí com casamento desfeitos, filhos já com filhos pequenos também, já aí casados. Patinando, né? Patinando. E qual a importância da gente clamar assim, baseado, fundamentado na aliança da graça de Deus? Eu acho que isso aí, Erival, é o que dá alento, é o que dá... Não é uma questão emocional, não é uma questão de confissão positiva, não é uma questão de que eu creio na minha fé. Não, você está colocando a sua confiança numa base sólida da palavra do Deus que não pode falhar, que não mente, que diz que em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Então, se existe uma vitamina, um tônico para a vida de oração, são as promessas de Deus. Então, conhecer essas promessas, aí você ora com ousadia, você ora com confiança. É aquilo que Paulo coloca lá em Efésios, ousadia e confiança.
Certo. Ousadia é exatamente isso. Você não chega tímido, você não chega. Porque você não está chegando baseado na sua justiça, em quem você é, no que você faz. Você está com ousadia porque você está chegando baseado na própria promessa que Deus te fez. Certo. Isso é maravilhoso, isso reaviva a vida de oração. Então eu quero. Nós estamos chegando no final aqui desse podcast. É um bate-papo aqui leve hoje, pastor. Esse projeto Mães da Aliança, ele é comparado ao projeto Desperta Débora, é comparado também ao projeto Ana, que é feito pela a Confederação Nacional de Mulheres da IPB, a nossa querida Ana Maria, todas as confederações, todas as SAFs, né? E aqui está um devocional. Outros existem aí, como o pastor Hernandes colocou, e aqui, né, no final desse livro, tem, né, explicando o nome, o que é Mães da Aliança, como você implementar na sua igreja, qual é o propósito do projeto, como você vai coordenar esse projeto, relacionando as mães da aliança, relacionando o nome dos filhos, fazendo um culto mensal, né, onde você vai reunir, não somente para orar, mas para compartilhar respostas de oração. Então, o material está todo pronto, está disponível aqui nesse livro que você pode adquirir aí pelo site da Ezion. Pastor Hernandes, Andrew Murray, que eu não sei se a pronúncia é essa, mas ele falou uma coisa que Mexeu com você. mexe comigo. Ele disse que a coisa mais importante que um pastor pode fazer pelo seu rebanho é mobilizar esse rebanho para orar, porque a coisa mais difícil, é você colocar a igreja para orar. Você faz vigília, você cria culto de oração, a gente criou madrugada de oração, oração online, né? Como é que você vê isso, pastor? Isso é uma constatação, né? Se você observar, na vasta maioria das igrejas, a reunião menos frequentada é a reunião de oração. Porque orar não é fácil. Não é, a nossa carne luta contra a oração, né? Se a pessoa não tem intimidade também com Deus, ela fala longos 5 minutos, não tem mais assunto, né? Ela não tem mais assunto. Então, é um exercício mesmo de intimidade com Deus. A oração é fruto da intimidade com Deus. Você só gosta de bater papo, de conversar com quem você tem intimidade. Você é amigo. Então, quando a pessoa tem prazer em Deus, se deleita em Deus, se deleita na palavra de Deus, conhece, e cada vez que você conhece e quer conhecer mais, então a vida de oração vai sendo revitalizada, mais e mais e mais. Por exemplo, você tem o hábito, né? Você não é somente o pregador, mas você também tem muito contato com a Bíblia no momento que você estuda as narrativas bíblicas para escrever os comentários. Aquilo ali é uma mistura, né, pastor? É um estudo misturado com devoção, com oração. Tem hora ali que você chora também. Com certeza. Ali há momentos que seus olhos são desvendados. Meu Deus, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha olhado isso. Então, a palavra de Deus, ela é uma mina. Certo. Que quanto mais você cava, mais você descobre tesouros, inesgotavelmente. Então, o relacionamento com Deus, ele é dinâmico, né? Ele é dinâmico. Nunca ninguém chegou e falou, agora eu já sei tudo, agora estou só no piloto automático. E outra coisa bonita, né, Erival? Nós somos aprendizes, né? Isso, eternos, né? É como se você estivesse na sala lá da Jardim da Infância. Jardim da Infância. A sensação que eu tenho é essa. Eu também. Pastorzão, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu espero que esse bate-papo aqui motive você, mãe, mulheres, para levantar um exército aí e coloca o nosso nome, o nome do pastor Hernandes, nossa família, nosso ministério aí, para que você possa também lembrar da gente aí e que nós possamos ter aí um exército de mulheres orando para um grande avivamento e para que Deus levante uma nova geração melhor, mais crente, mais depender de Deus do que a nossa. Amém. Pastor, considerações finais. Me empreste o seu livro aqui, fazendo um favor. Eu queria, como palavras finais, dizer a você o seguinte. Se você, que é mulher, que é mãe, que é intercessora, ainda não tem esse livro, eu queria recomendar a você não só comprar esse livro, adquirir esse livro, mas reunir um grupo de mães, talvez na sua casa, um chá,
e compartilhar isso. Quem sabe aí na sua igreja você comece um ministério de intercessão de mães intercessoras. Certo. E podia começar com esta obra, Sim. lendo, porque aqui são 365 promessas de Deus, uma para cada dia do ano. Isso não é um livro para ser comprado e botado lá na prateleira e esquecido. Talvez você possa botar aí no criado mudo do seu quarto. Todo dia você ler, meditar, porque não é só ler, tem que parar. Meu Deus, o que é isso? Aplica na minha vida. E a minha oração e o meu desejo é que, através dessa ferramenta que Deus deu ao pastor Orival, haja aqui uma multiplicação de núcleos, de grupos de oração nos lares, nas igrejas, e um grande reavivamento possa acontecer para a glória de Deus. Amém. No nosso contexto. Tá, gente. Pastor, muito obrigado a você e até o próximo Arivalcast. Um grande abraço. Abraço, gente.